5. A atuação da Marinha Imperial no processo de consolidação do Estado Nacional 1824 a 1852. Edina Laura Costa Nogueira da Gama, capitão de mar e guerra, RM1, do quadro técnico, mestre em estudos marítimos pela Escola de Guerra Naval. Especialista em História Militar pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e licenciada em História pela Universidade Santa Úrsula. Jéssica de Freitas e Gonzaga da Silva, doutoranda em História, Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas. Mestre em Estudos Marítimos pela Escola de Guerra Naval. Pesquisadora da Fundação Casa de Rui Barbosa. Bacharel em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Passagem de toneleiro durante a Guerra contra Rosas e Oribe, 1851 a 52. Autoria: Eduardo de Martino. Acervo da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, DPHDM, Rio de Janeiro. A história política marcada pelo processo de afirmação do Estado Nacional percorreu uma jornada turbulenta, iniciada ainda no primeiro reinado, 1822 a 1831. Seguindo-se o período regencial, 1831 a 1840, e os primeiros anos do segundo reinado, 1840 a 1889. Nesta trajetória, a Marinha Nacional e Imperial apresentou-se como um instrumento político e de força na formação e consolidação do Estado. Ao mesmo tempo, buscou afirmar-se como instituição capaz de garantir a integridade territorial do Império, ao lutar por modernização em seus quadros de pessoal e materialismo. No entendimento dessa dinâmica, que redundou na atuação de forças navais para a contenção de conflitos internos e externos, na defesa dos interesses do país, é necessário conhecer o contexto histórico à época. E tendo como premissa de que os embates bélicos representaram a continuação da política de consolidação do Estado Imperial por outros meios. As discussões políticas sobre a forma de governo a ser adotado pelo país começaram ainda em 1823, com a dissolução da Assembleia Constituinte e a outorga da Constituição de 1824, por D. Pedro I, visto como autoritário e centralizador. O caráter local, quando muito regional, nas propostas de emancipação do país, transformou-se em projetos políticos atrelados aos interesses das elites, em que as camadas populares muitas vezes se viam envolvidas na tentativa de conquistas sociais não alcançadas ao tempo colonial. A oposição ao imperador gerou a Confederação do Equador, Pernambuco, 1824, exigindo repressão militar. A prolongada crise econômico-financeira, agravada pela Guerra Cisplatina, 1825 a 1828, herança dos conflitos ibéricos, e o descontentamento das elites quanto à pressão inglesa para o término do tráfico negreiro, traziam também questões externas ao Estado, espaço político em que a esquadra imperial também atuou. A atuação conflituosa das facções do poder, mais afetas a projetos distintos de afirmação do Estado do que a qualquer ideologia política, foi potencializada pela presença de um sentimento anti-lusitano e pela divulgação de ideias liberais. Havia ainda as disputas dinásticas da sucessão do trono português e a intensificação dos movimentos populares. Em 7 de abril de 1831, D. Pedro I abdicava do trono, em favor de seu filho, D. Pedro. O país mergulhou em crise política e institucional. Passou-se a discutir o federalismo e o unitarismo, a centralização e descentralização, em um processo de construção da própria identidade nacional, fundamental à integração territorial. Neste cenário, foram tomadas, de início, medidas liberais à gestão dos poderes central e regional, com a criação da Guarda Nacional 1831, do Código do Processo Criminal, 1832, que ampliou a atuação do Poder Judiciário Municipal e o Ato Adicional à Constituição, 1834, na adoção de autonomia administrativa aos governos provinciais. Por sua vez, a Marinha Imperial, que pela Constituição de 1824 estava subordinada diretamente ao Executivo, precisava ter o seu quantitativo de pessoal e orçamento aprovados todos os anos pelo Poder Legislativo, o que configurava, muitas vezes,
conflitos entre os respectivos poderes. Outro empecilho à limitação das ações navais era a obrigação das embarcações de guerra de se reportar aos presidentes de províncias, trazendo, algumas vezes, situações ambíguas no cumprimento de ordens. Em 1837, como resposta à ameaça de desintegração territorial do país, deu-se início a um movimento político conhecido como Regresso Conservador, que garantiu ainda a manutenção da escravatura, força de trabalho fundamental à economia agroexportadora. No ano seguinte, o ministro da Marinha estabeleceu o papel a ser exercido pela esquadra, no caso manutenção da integridade, independência, honra, favorecer os progressos da agricultura, proteção do comércio e enriquecer as ciências com novas observações. Acreditou à força naval, inclusive, um papel civilizador, ao dizer que é inegável os serviços já prestados e está ainda prestando à causa da ordem pública e da integridade do Império. Chegaremos, sem dúvida, a uma marinha que concorrerá para um dia autorizar o Brasil entre as nações civilizadas do mundo. A maioridade de D. Pedro II, em 1840, inaugurou o Segundo Reinado. Durante esse período, buscou-se o fortalecimento do Estado mediante emprego da política e da força em conflitos internos e externos. Neste tempo, os navios de guerra atuaram em duas frentes de ação, dispersos por vários lugares e fronteiras do país. Ou seja, o Estado que vingou naquele Brasil estruturado sobre a construção da ordem teve, no caminho percorrido, a Marinha Imperial como braço armado na afirmação e consolidação da sua identidade nacional. Entendido o contexto histórico, cabe agora tratar das ações operativas empreendidas pelas forças navais brasileiras ao longo desse processo de construção da própria instituição e do Estado Nacional. Mapa do território do Império do Brasil, 1868. Durante o processo de consolidação do Estado brasileiro, a manutenção da integridade territorial era imperativa para assegurar a soberania do Império. Nesse sentido, o Ministério da Marinha buscou, ao longo do século XIX, a formação e a modernização das forças navais a fim de cumprir seu propósito principal na paz e na guerra, a defesa do território. Autoria: Cândido Mendes Atlas do Império do Brasil. A ação da Marinha Imperial nos conflitos internos, 1824 a 1848. As histórias distintas de cada região, aliadas à geografia diferenciada por um território de dimensões continentais, determinaram o planejamento das ações operativas, mesmo que ditado pela urgência, no trato da repressão dos conflitos armados que explodiram por todas as províncias do Brasil. Resolver as contendas internas se mostrava prioritário e passava, obrigatoriamente, pela afirmação das Forças Armadas brasileiras como instituições capazes de atender aos anseios de um Estado em processo de consolidação. A Marinha Imperial participou ativamente da repressão à maioria das revoltas, seja em atuação direta, em apoio às operações terrestres, ou provendo suporte logístico no transporte de tropas, suprimentos e materialismo à repressão aos movimentos da cabanagem, Pará, Sabinada, Bahia, Balaiada, Maranhão, Farrapos ou Farroupilha, Rio Grande do Sul, Ipraieira, Pernambuco, envolveu o emprego efetivo de forças navais em ações de bloqueio, bombardeio de posições fortificadas em terra, ou mesmo desembarque de tropas, tendo a Marinha Imperial, em alguns momentos, o protagonismo na condução militar dos conflitos. Em alguns poucos casos, houve ainda o enfrentamento com esquadrilhas inimigas ou mesmo uma marinha a ser batida, caso da Revolução Farroupilha. Nessas revoltas, as ações militares sempre estiveram mescladas aos atos políticos, no atendimento dos interesses nacionais do país que se afirmava, para a integração do seu território e defesa de suas fronteiras. Assim, embora do mar não se governe a terra, as comunicações precárias entre as províncias e a topografia de alguns lugares, entrecortados pelo mar, rios e lagoas, transformou essa mesma geografia em verdadeiras estradas percorridas pelos navios da esquadra, trazendo mobilidade e rapidez às manobras militares, aspectos determinantes para as vitórias das tropas terrestres. No caso de algumas revoltas, a Marinha Imperial foi além, atuando como força de combate em uma guerra marítima e fluvial.
Conflitos internos e externos que envolveram a Marinha Imperial Brasileira, 1831 a 1852. A Confederação do Equador, 1824. Até os anos 1860, as províncias nordestinas, em função da economia do açúcar, possuíam mais de 50% da população escrava do país. Assim, não por acaso, as elites pernambucanas, epicentro das dinâmicas políticas, sociais e econômicas da região, logo apoiaram as medidas tomadas pelo governo central contra a revolta, que tinha entre os seus objetivos a abolição da escravatura. Era consequência do movimento liberal, que herdara alguns líderes e ideias da Revolução Pernambucana de 1817, e contava com a participação das camadas populares, inclusive de escravos. O movimento aspirava estabelecer a república, o federalismo e, como mencionado, extinguir a escravidão. Em abril, uma força naval, sob o comando do capitão de fragata John Taylor, 1796 a 1855, estabeleceu um bloqueio naval ao porto de Recife. Imediatamente, as autoridades provinciais foram notificadas de que a bordo de um navio de guerra, sob as ordens do imperador, e por ele nomeado, estava o presidente da província, Francisco Paes Barreto, 1779 a 1848. Para assumir seu cargo, fato não reconhecido por Manuel de Carvalho Paes de Andrade, 1774 a 1855, que fora eleito pelos revoltosos. Apesar das tentativas de conciliação, o impasse permaneceu, estendendo-se a revolta pelas demais regiões do Nordeste, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. O boato de que forças portuguesas se preparavam para invadir o Rio de Janeiro levou à suspensão do bloqueio em 1º de julho, tendo a esquadra se deslocado para a capital do Império. No dia seguinte, foi proclamada a Confederação do Equador. Este fato demonstrou o quanto, até então, havia sido efetiva a estratégia naval, ao impedir o trânsito de suprimentos e pessoal pelo mar, caminho mais viável para os revoltosos. A resposta do governo imperial não se fez esperar. Foi enviada à província uma força naval comandada por Lord Cochrane, desta feita com mais navios e tendo a bordo a 3ª Brigada do Exército Imperial, 1.200 homens, que desembarcou em Alagoas, ao largo do porto de Jaraguá, em 13 de agosto e seguiu por terra para o centro da revolta. Essa manobra, que surpreendeu o oponente, foi provocada, provavelmente, pela dificuldade em desembarcar as tropas terrestres diante dos arrecifes existentes no entorno da capital, além da existência de concentração de tropas rebeldes no local. Nesse intervalo, a Força Naval Imperial alcançou a capital, estabelecendo bloqueio nos arredores do porto, bombardeando a cidade, desembarcando 300 marinheiros que combateram nas cercanias da alfândega e atacaram os fortes da cidade, em apoio às tropas terrestres. Com a Armada Imperial e o Exército Brasileiro atuando conjuntamente, as forças rebeldes foram derrotadas em 18 de setembro de 1824. Cabanagem, 1835 a 1840. A província do Grão-Pará, localizada no norte do país, era estratégica para garantir as fronteiras ao norte da colônia. Foi povoada por índios, brancos e negros escravizados. Dessa composição social, incluindo os mestiços, surgiu uma camada popular marginal que, em contato com ideias revolucionárias, passou a lutar contra o Império. A independência não dissipou as tensões sociais. A forte rejeição aos portugueses adesistas da independência continuava, já que nada mudara nas relações de poder. O estado de ânimos representava a situação política no país, de um lado, os liberais exaltados, com forte apoio popular, e de outro, os restauradores, caramurus, na mediação, os liberais moderados, oriundos, em maioria, do governo central. Neste cenário, vindo num crescente desde 1831, a cabanagem instaurou-se na capital da província, Belém, em 7 de janeiro de 1835, com a cidade tomada de assalto de forma violenta. Na mesma madrugada, foram assassinados o presidente da província Bernardo Lobo de Souza,
o comandante das armas Coronel Joaquim José da Silva Santiago e o comandante da Força Naval e do Porto de Belém Capitão de Fragata Guilherme James Inglis. É considerado o evento mais violento à época e o único em que as camadas de baixo conseguiram exercer o governo provincial por algum período. A geografia do lugar, juntamente com a história da região, determinou um papel fundamental à Marinha Imperial para a pacificação da província. Longe do centro político do país, com a região cercada por matas, ilhas e rios navegáveis, todas as ações operativas implicavam o uso do mar e dos rios, inclusive na contenção da guerra de guerrilha, como também no emprego de operações militares às margens dos rios para contê-las. A situação da força naval estacionada na área era preocupante, dados os poucos navios disponíveis, da morte do seu comandante e a da posse de 2 oficiais da Marinha em postos do governo cabano. Entretanto, a oficialidade, ainda em janeiro, fez saber ao presidente da província rebelde, Félix Antônio Clemente Malcher, que acatava sua assunção até o recebimento de ordens superiores vindas do Rio de Janeiro. Até lá, o governo cabano não poderia tomar nenhuma medida que concorresse contra a integridade da população. Deste modo, buscou ganhar tempo, mantendo-se ao largo das questões políticas. Tal procedimento, provavelmente, foi resultante do conhecimento acerca dos antagonismos existentes entre os líderes da sedição. E que, mediante combates ferozes entre os respectivos grupos, levaram Francisco Pedro Vinagre, então comandante das armas, a inaugurar um segundo governo cabano, com o assassinato de Malcher, em 26 de fevereiro. Em 17 de abril, chegou a Belém o capitão-tenente Pedro Cunha, que assumiu interinamente o comando da força, trazendo mais navios e tropas legais vindos da província do Maranhão. Sendo o oficial mais graduado, fez saber ao presidente cabano da necessidade de eleições para a Assembleia Provincial, devendo o governo ser entregue ao candidato mais votado. Apesar de eleito o deputado de Cametá, Ângelo Custódio Correia, o acordo não foi cumprido. Em 20 de abril, havia partido da capital do Império mais reforços e as autoridades nomeadas pelo governo, como comandante da Força Naval, o chefe de divisão John Taylor e o novo presidente da província, o Marechal Manuel Jorge Rodrigues. A cidade de Belém foi retomada pelas forças legais em maio depois de um combate renhido em que desembarcaram dos navios da Armada oficiais e marinheiros dispostos a retomar pontos estratégicos. Os cabanos continuaram com a revolução no interior da província. O bloqueio naval persistia, embora os recursos de armamento, pessoal e navios aparelhados em operações fluviais fossem escassos. Mesmo assim, dispersando os navios ao longo das vilas, no entorno da ilha de Marajó, e ainda em Belém, o abastecimento e a mobilidade dos revoltosos se tornavam limitados. Em incursões surpresa pelos rios, os navios impunham perdas ao inimigo, com suas tropas de mar e tropas terrestres, mas não o suficiente para assustar os combates. Belém e a ilha de Marajó foram retomadas pelos cabanos, inaugurando o terceiro governo rebelde, com Eduardo Francisco Nogueira, em 14 de agosto de 1835, o qual criou uma flotilha de navios, combatida pela Esquadra Imperial. A vinda para a capital do brigadeiro Francisco José de Souza Soares de Andrea e do capitão de fragata Frederico Mariat, em maio de 1836, nomeados, respectivamente, presidente da província e comandante das armas, e comandante da Força Naval, trouxe mais reforços, com a investida das tropas legais sobre os rebeldes, intensificando o patrulhamento dos rios e o bloqueio naval. Mais navios, adequados às manobras nos rios e igarapés, trouxeram vitórias em Acará, Ilha de Marajó, Oeiras. Entre 1836 até 1840, a perseguição aos revoltosos continuou no interior amazônico, mas as lideranças da cabanagem já haviam sido debeladas, tendo a esquadra o protagonismo das ações políticas e militares por algum tempo. Sabinada, 1837 a 1838. Eclodiu em 7 de novembro de 1837, na Bahia, com o Dr. Francisco Sabino Álvares Rocha. De caráter urbano e popular, teve início com a tomada do Forte de São Pedro, em Salvador.
o presidente da província e o intendente da Marinha, capitão de fragata Pedro Ferreira de Oliveira, 1801 a 1860, juntamente com famílias e mais outros funcionários, se refugiaram no Brig 3 de Maio. Por uma ata, os revoltosos, se intitulando Povo Baiano, guardas nacionais e policiais, consideravam a Bahia livre e independente do governo central. Os rebeldes, na organização de suas forças combatentes, haviam aprisionado e comprado alguns navios, constituindo uma esquadrilha, além de nomeado um ministro da Marinha. Tais fatos trouxeram um episódio inusitado à biografia do patrono da Marinha, Marquês de Tamandaré. O então capitão-tenente Joaquim Marques Lisboa teve o paquete Brasília em que estava a caminho do Rio de Janeiro, apresado pelos rebeldes. Posto em liberdade, junto com os demais passageiros, Marques Lisboa tratou logo de conhecer a situação da revolta, junto ao tenente José Moreira Guerra, combinando com este oficial se apossar da canhoneira no 1, em mãos inimigas. Chegando a bordo, os dois oficiais se apresentaram, respectivamente, como comandante e imediato nomeados pela República Baiana, fato aceito pelo piloto da embarcação. Desfraldadas as velas, foram ao encontro dos navios da esquadra, fundeados ao largo do Porto de Salvador. Apesar da vigilância, que os fez dizer que estavam em serviço de polícia, os dois oficiais conseguiram incorporar a canhoneira à esquadra legalista. Impedido de atuar nos combates aos revoltosos por estar doente, havia contraído beriberi, o que já o afastara da cabanagem. O tenente Marques Lisboa seguiu para o Rio de Janeiro. Em março de 1838, voltou à Bahia no comando da corveta 16 de março, na luta contra os revoltosos. O governo regencial remanejou forças militares com 4.000 homens para combater a revolta baiana, passando a sitiar a capital em dezembro. Foi designado como comandante da Força Naval o chefe de divisão Teodoro Beaurepaire, sendo o Porto de Salvador declarado em bloqueio naval. Em fevereiro, navios da Esquadra Imperial passaram a atuar na repressão aos navios rebeldes, destacando-se as atuações dos capitães de fragata João Francisco Regis, comandante do Brig 3 de Maio, e Joaquim Leal Ferreira, comandante da corveta 7 de Abril. Em março, o Brig Escuna Espadarte foi aprisionado e o Brig Trovão passou à legalidade, seguindo-se a perseguição a outras embarcações dos revoltosos. Os combates passaram a ser mais violentos em terra e no mar, de onde os navios artilhados atacavam os pontos fortificados da cidade. Uma luta sangrenta foi travada pelas ruas da capital. Dos cerca de 5.000 revoltosos, 2.938 foram presos e 1.901 mortos. Pela legalidade, morreram 594 homens. Vice-almirante Frederico Mariat, sendo capitão de fragata, substituiu o chefe de divisão John Taylor no comando da Força Naval que atuou na cabanagem e ainda atuou na Guerra dos Farrapos, 1835 a 1845. Acervo da DPHDM. Balaiada, 1838 a 1841. A Balaiada foi uma revolta que possuiu caráter popular, com ampla adesão de pequenos proprietários, vaqueiros, escravos, libertos e comerciantes como a liderança do movimento. Assim, os revoltosos buscavam a justiça social não alcançada com a independência. Eram destituídos de projetos políticos, sociais e econômicos para a execução de seus anseios, atendo-se em seus reclamos à população rural. De um lado, havia os cabanos, conservadores, e do outro, os bem-te-vis, liberais. As lideranças da revolta estavam com um vaqueiro, Raimundo Gomes, e um fazedor de balaios, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, além de um negro líder de escravos fugidos, Cosme Bento. Chegaram a mobilizar 11.000 homens e tomar a segunda cidade da região, Caxias. Mas, não assumiram o poder, tendo a reprimi-los as próprias discordâncias internas da revolta e as ações das forças legais. O conflito irrompeu em dezembro de 1838 motivado pela crise econômica, com as fileiras revolucionárias sendo engrossadas a partir do interior da província, espalhando-se pelas cidades e ameaçando a capital São Luís. Em agosto de 1839,
O capitão de fragata Joaquim Marques Lisboa foi nomeado comandante das forças navais contra os balaios. Chegando ao teatro das operações navais, o futuro patrono da Marinha buscou conhecer as posições inimigas, dispersando os navios por pontos em que pudessem melhor atuar contra os rebeldes. Tripuladas por marinheiros e oficiais de marinha, as embarcações armadas seguiam pelos rios e afluentes, nos ataques aos rebeldes ou em apoio às forças de terra. A vinda do coronel Luiz Alves de Lima e Silva para o Maranhão, nomeado presidente da província, juntamente com o cargo de comandante das armas, e tendo sob sua subordinação 8.000 homens, trouxe à cidade de Caxias o domínio das forças legais. A partir de fevereiro de 1839, com as operações coordenadas entre a Armada e o Exército, sob o comando dos futuros patronos das respectivas Forças Armadas, a balaiada teve o seu fim em janeiro de 1841. Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, 1835 a 1845. Conflito mais longo da história do país, a Guerra dos Farrapos estendeu-se por quase todo o turbulento período regencial, chegando ao Segundo Reinado. A pacificação da porção sul do território foi diferenciada, por ter um componente externo inserido à revolta, determinado pela sua proximidade geográfica e histórica com a fronteira platina, onde confinaram os sistemas coloniais, português e espanhol nas disputas pelas fronteiras ao sul do continente. Deste modo, desenvolveu-se na área uma sociedade militarizada, destinada a manter a segurança interna e a defesa da fronteira, distante do centro do país e próxima aos platinos, notadamente no trato da economia pecuarista. Com o Brasil independente, tornou-se fundamental que aquele gaúcho defensor da unidade colonial fosse convencido ou obrigado a defender a integridade territorial do país, na construção de uma lealdade imperial. A Revolução se apresentou como movimento de elite, movido por pecuaristas e charqueadores, detentor de um projeto político e exigências para a pacificação, diferentemente de outras revoltas, especialmente as afetas à tributação do charque gaúcho, que o tornava mais caro que a produção platina, também importada pelo Brasil. Essas exigências refletiam a necessidade de elevação da importação do charque platino, diminuição das taxas cobradas sobre o sal e mercadorias rio-grandenses que circulavam pelas províncias. Embora houvesse simpatia de parte da população pelas ideias republicanas, os farrapos buscavam liberdade na gestão de suas províncias, num regime federalista, mesmo que monárquico. Desta forma, o descontentamento com as ações centralizadoras promovidas pelos presidentes de província nomeados pelo governo central acabou por estabelecer a militarização do conflito. Sob o comando do coronel da Guarda Nacional Bento Gonçalves da Silva, as forças rebeldes tomaram a capital, Porto Alegre, em 21 de setembro de 1835. A força naval existente na província, composta de poucos navios, se manteve estacionada no porto de Rio Grande à espera das ações legais, que não tardaram. Era imperioso haver mais navios em operações combinadas com as forças de terra. Fazia-se necessário um bloqueio naval no impedimento de transporte de munições, tropas e mantimentos pelos rios e lagoas, acrescido do enfrentamento bélico com uma esquadrilha farroupilha, em formação pelos rebeldes. Combate Naval de Laguna, 15 de novembro de 1839. Combate entre a Força Naval Imperial, sob o comando do comandante Mariatti, e as forças republicanas a mando de José Garibaldi. Acervo da DPHDM. Nomeado capitão de mar e guerra João Pascoe Grenfell como comandante das forças navais, em 21 de maio de 1836, seguiram para o sul duas expedições navais, tendo dentre os navios duas barcas a vapor, Liberal e Águia, a bordo. Além da tropa embarcada nas embarcações da Esquadra Imperial, havia militares do Exército de primeira linha. Antes mesmo da vinda dos reforços, houve um primeiro embate entre o iate Oceano e o cúter Minuano, da Esquadrilha dos Rebeldes. No dia 2 de junho de 1836, ocorreu aquele que é considerado o primeiro combate entre um navio a vapor, a barca Liberal, contra posições fortificadas no Rio São Gonçalo. Chegando ao teatro das operações militares em 5 de junho,
o chefe Grenfell empregou navios no policiamento e controle dos rios e lagoas navegáveis. Iniciaram operações navais, como a tomada dos fortes da Ilha do Junco e de Itapuã, em 28 de agosto, depois de 7 dias de combates, causando a desistência das tropas revolucionárias em assediar Porto Alegre. O líder farrapo, Bento Gonçalves, acabou encurralado às margens do rio Jacuí, ao passar para a ilha do mesmo nome, sofreu forte bombardeio dos navios legais e das tropas, sendo feito prisioneiro com mais 500 homens. As vitórias legalistas não acalmaram os ânimos. Em 6 de novembro foi declarada a República de Piratini. Proclamação da República Piratini, autoria, Antônio Parreiras, acervo do Museu Antônio Parreiras, Niterói, Rio de Janeiro. Em 1837, o jogo se inverteu a favor dos revoltosos, com a assunção de mais um presidente de província, Brigadeiro Antero José Ferreira de Brito. Ao hostilizar os rio-grandenses com medidas repressivas, levou o brigadeiro Bento Manuel, até então comandante de tropas legalistas, a juntar-se aos rebeldes, sob comando do coronel Antônio de Souza Neto. Ao mesmo tempo, a fuga de Bento Gonçalves da prisão trouxe novo ânimo para a luta. À época, maio, o chefe Grenfell tentou a pacificação, no que foi hostilizado pela imprensa e autoridades legais da província. Na reconstrução de uma nova esquadrilha, os farrapos haviam estabelecido um pequeno estaleiro no rio Camaquã, com a construção de 2 lanchões. Para tripulá-los e fabricar mais 2 barcos, foram contratados estrangeiros, tendo José Garibaldi, 1807 a 1882, como chefe das forças navais republicanas. Em manobras rápidas, com navios de pequeno calado e usando do fator surpresa, causaram reveses à navegação mercante e aos navios de guerra imperiais em patrulhamento pela região da Lagoa dos Patos e rios tributários. Em 25 de outubro de 1838, com mais uma barca a vapor, o Correio Brasileiro, chegou ao Rio Grande do Sul o capitão de mar e guerra Frederico Mariat, para assumir o comando das forças navais. As investidas da Armada de Corso Republicana continuavam. E em 1º de fevereiro do ano seguinte, as forças navais imperiais tiveram sua única derrota na Guerra dos Farrapos, às margens do rio Caí. Grenfell é chamado de volta ao comando das forças navais no Rio Grande do Sul. A aniquilação da Marinha Farroupilha tornou-se missão prioritária da esquadra. Neste intuito, Grenfell levou a cabo a destruição do estaleiro de Camaquã e o desarme de várias embarcações no Rio Grande do Sul. E ainda retomou a ponta de Itapuã e a Ilha do Junco, que estavam em poder dos farroupilhas. Garibaldi já havia se deslocado com 2 lanchões para Santa Catarina, para juntar-se às forças de Davi Canabarro na luta contra as forças legais. Ao ataque vitorioso dos farroupilhas à Laguna, com o concurso de sua esquadra, seguiu-se a declaração da República Juliana. Voltando ao teatro da luta, o capitão de mar e guerra Frederico Mariat, no comando de uma força naval, retomou o porto de Laguna, mediante um ataque decisivo à esquadra de Garibaldi, rendendo um combate naval e a retomada da cidade pelas tropas imperiais. A Armada Imperial havia enfrentado e vencido forças inimigas no mar, fato único ocorrido nas guerras regenciais em que tomou parte. A partir de 1840, as forças navais brasileiras limitaram-se à manutenção do bloqueio naval e ao apoio logístico às tropas terrestres. Em 1845, estava fim da guerra. As reivindicações dos farrapos foram acatadas pelo governo central, com seus líderes militares incorporados ao Exército Brasileiro. Revolução Praieira, 1848 a 1849. Ocorrida em Pernambuco, foi reconhecida pela história do Brasil como o último movimento contestador à política de consolidação do Estado monárquico, efetivada com a assunção do Partido Conservador, em 1848. Mediante uma cisão das lideranças políticas existentes na própria aristocracia açucareira e seus partidos, liberal e conservador, surgiu o Partido da Praia, dissidência entre os próprios liberais, representativos daqueles membros da elite que se viram alijados dos benefícios do Estado. Neste contexto, a revolta armada eclodiu em 7 de novembro de 1848,
tendo o propósito de impor ao governo central uma solução negociada para o alcance dos seus interesses. A Marinha Imperial esteve presente na repressão à revolta com o concurso das forças navais estacionadas em Pernambuco, sob o comando do capitão de fragata Joaquim José Inácio, 1848 a 1849. Desde logo, os navios foram dispersos em defesa de pontos sensíveis às ações militares, caso do arsenal de guerra e do prédio da alfândega, com o desembarque de tropas para protegê-los. Na imposição de um bloqueio naval, os navios circulantes em área do porto passaram a ser fiscalizados pelas embarcações de guerra, na repressão ao contrabando. As patrulhas navais se intensificaram, com o apresamento de mantimentos, víveres e armamento dos revoltosos. Tais ações trouxeram à esquadra a dissuasão como fator de intimidação nos ataques rebeldes à capital e às vilas litorâneas. Havia ainda as tropas de mar que participavam dos enfrentamentos em terra. A partir do primeiro confronto entre forças legais e praeiros em campo aberto, os navios passaram a ser usados também como presigangas, navios-prisão. A derrota configurou-se em 2 de fevereiro de 1849. Tendo ainda a atuação da fragata a vapor de Afonso, o navio mais moderno da Marinha Imperial à época, sob o comando do capitão de fragata Joaquim Marques Lisboa, que trouxe à capital não só os militares de sua tripulação, mas o alento que a imagem daquele grande navio de guerra produzia aos olhos dos legalistas. A partir de então, as lutas travadas contaram tão somente com perseguições aos grupos rebeldes que fugiam para o interior e províncias vizinhas, sendo a Força Naval estacionada em Recife dissolvida em julho de 1849. Joaquim Marques Lisboa, o capitão de fragata Joaquim Marques Lisboa, como primeiro comandante da fragata a vapor de Afonso recebida na Inglaterra em 1848, participou do combate à Revolução Praeira em Pernambuco. Acervo da DPHDM. A ação da Marinha Imperial em questões externas, 1825 a 1852. A Marinha Imperial e a repressão ao tráfico de escravos. É inquestionável a relevância da mão de obra compulsória negra no processo de formação de uma sociedade escravista no Brasil. Na dinâmica do Império Português, o Atlântico Sul foi rota de um comércio intercolonial. Durante o século XVIII, o tráfico de escravos africanos era parte integrante desse sistema cujo centro eram cidades da colônia brasileira, Salvador, Recife e Rio de Janeiro, responsáveis por comercializar diretamente com Luanda, em Angola. Esse mercado ultramarino foi vital para formar relações sociais fundamentadas na escravidão e existência da economia escravista no Brasil. Navio negreiro, interior de um navio negreiro, conforme quadro de Rugendas, c. 1830. Autoria: João Moris Rugendas. Acervo do Museu Itaú Cultural. A despeito da conquista da autonomia política, em 1822, o Estado brasileiro foi constituído tendo como base as heranças portuguesas, dando continuidade à estrutura econômica e à construção de uma nação sob uma sociedade escravista. Para a manutenção da economia agrária, exportadora de algodão, açúcar e café, era imperativa a importação de escravos. Embora a Inglaterra pressionasse pela abolição do tráfico, inclusive como condição para o reconhecimento de nossa independência, entraram 1,5 milhão de escravos para abastecer as lavouras do Sudeste brasileiro, entre 1808 e 1850. Considerando a importância dessa atividade para o Estado brasileiro, a Marinha Imperial foi empregada na preservação dos interesses desse comércio, oficialmente, até 1831. Em 1828, o ministro da Marinha Diogo Jorge de Brito, 1775 a 1830, informava sobre a divisão da Força Naval, revelando o caráter estratégico do emprego da Marinha de Guerra para a defesa dos interesses do Estado brasileiro ao dizer que, conquanto à primeira vista pareça avultado o número de vasos em ação, contudo, refletindo ser de absoluta necessidade não diminuir a esquadra do Rio da Prata, conservar uma divisão naval na costa da África. Pelo visto, o documento buscava enfatizar a importância da chamada Divisão do Leste. Fundada em 1827 e estabelecida em Cabinda, Angola,
que exerciam um caráter estratégico para a fiscalização do tráfico de escravos, uma vez que essa região era o principal porto de navios negreiros para o Brasil. Deste modo, a Armada Imperial cumpriu dois objetivos principais: 1. Defendeu o comércio marítimo brasileiro, principalmente o tráfico de escravos, alvo de piratas e corsários, e 2. Dissuadiu a Inglaterra quanto à ação do Estado Imperial em diminuir gradativamente o comércio até suspendê-lo de modo definitivo. É importante salientar que a Armada Imperial atendia aos interesses nacionais, agindo para proteger o comércio nacional, ao invés de fiscalizar o tráfico ilícito de escravos, conforme exigia a Inglaterra. A divisão foi desativada, após a assinatura da Lei de 7 de novembro de 1831, responsável por abolir o tráfico de escravos. Embora fosse um instrumento legal na proibição dessa atividade, contrariamente, trouxe o crescimento do tráfico de forma exponencial. O poder econômico e político dos cafeicultores, que continuavam a obter a mão de obra africana mediante contrabando, dificultava a fiscalização do Estado, comprometendo, inclusive, a ação repressora da Marinha. A partir de 1844, a Grã-Bretanha aumentou as pressões para o fim do comércio de escravos intercontinental, promulgando o Bill Aberdeen em 1845. Nas instâncias políticas brasileiras, discutiam-se como essas medidas violavam nossa soberania, ao mesmo tempo em que os políticos mostravam preocupação com as exigências dos ingleses e os interesses dos proprietários de terra. Em 4 de setembro de 1850, foi assinada a Lei no 581 ou Lei Eusébio de Queiroz, responsável por abolir o tráfico de escravos e estabelecer instrumentos de coerção contra a atividade ilícita. A Marinha Imperial desempenhou um papel protagonista na repressão ao tráfico, com duas missões principais: apreensão de navios e julgamento da liberdade dos escravos pela Auditoria da Marinha e o policiamento da costa brasileira mediante emprego da Força Naval. A Lei Eusébio de Queiroz trouxe uma inovação. No caso, a transferência do julgamento das apreensões, retirando a responsabilidade do Poder Judiciário local para a Auditoria da Marinha a fim de cortar as esperanças da impunidade e completar o sistema de repressão adotado a partir de 1850, denotando a credibilidade da instituição marinha. Sob a responsabilidade do julgamento em primeira instância, os auditores da Marinha exerciam as seguintes funções: após a apreensão, cabia ao auditor fazer uma relação dos africanos, incluindo nomes e sinais de distinção. Em seguida, os remanejavam para postos em depósitos, principalmente os africanos capturados no mar, enquanto tramitava o processo. No Rio de Janeiro, eles eram conduzidos à Casa de Correção. Além disso, era a função da Auditoria da Marinha promover o batismo dos africanos, como também provar se esses homens eram importados ou não de forma ilícita, a partir do nível de domínio da língua portuguesa. Ainda assim, aos auditores cumpriam um prazo de 8 dias à espera de interessados que fossem pleitear, mediante comprovação, seus direitos à propriedade. Enquanto isso, a Royal Navy permanecia promovendo incursões ao longo do território brasileiro, investigando os desembarques ilegais informados ao governo inglês. A presença da Marinha Britânica no litoral brasileiro ameaçava a navegação de cabotagem e, principalmente, a integridade do território, uma vez que era um atentado à soberania do Estado brasileiro. O governo imperial iniciou um monitoramento da circulação de escravos entre as províncias, evitando o transporte dos africanos recém-chegados, como também expandiu os meios de repressão contra a atividade ilícita. Corveta Baiana era um navio de casco de madeira, construído no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, sendo lançado ao mar em 1847. Foi o primeiro navio da Marinha a navegar no Pacífico, 1853, visitando o Chile e o Peru. Muito utilizada em viagens de instrução de guardas-marinha, forjando múltiplas gerações de grandes marinheiros, e no policiamento do litoral brasileiro, coibindo o tráfico ilícito de escravos. Autoria: Trajano Augusto de Carvalho, acervo da DPHDM. Assim, a Esquadra Imperial tornou-se responsável por efetuar cruzeiros no litoral a fim de apreender navios que realizassem essas atividades de forma ilegal nos portos brasileiros.
O caráter estratégico da missão obrigava o Ministério da Marinha a buscar navios a vapor capazes de garantir o policiamento da costa de forma eficaz e com maior velocidade, conforme verificado no relatório da instituição. São de certo um valioso reforço para os cruzeiros, são precisas embarcações ligeiras, que se guarnecem com poucas praças e podem entrar em nossos pequenos portos e enseadas. Neste propósito, foi remanejada ao longo da década de 1850, uma frota, em tempos de paz, para manter os cruzeiros efetivos e permanentes sobre toda a extensão do Brasil, tendo por fim a repressão ao tráfico de escravos, além de outros serviços. A estratégia de defesa da costa brasileira foi constituída com a criação de estações navais sob o litoral do Império em 1843. Em que cada uma foi composta por uma divisão de navios de guerra sob o comando do comandante em chefe. Suas atribuições foram nominadas no artigo 3º, reafirmando o papel da esquadra para a consolidação do Estado, e os seus interesses nacionais, e para o próprio aperfeiçoamento da instituição militar mediante conhecimento do território e técnicas de navegabilidade, como se segue. Artigo 3º. Fim destas divisões é cruzar de contínuo ao longo da costa do Império, cada uma dentro dos limites que lhes são designados para, primeiro, proteger e auxiliar o comércio e navegação nacional, segundo, obstar ao contrabando de gêneros de importação e exportação, e ao tráfico ilícito de africanos, terceiro, vigiar pela segurança dos habitantes da costa, defendendo-os das hostilidades de corsários ou piratas, e auxiliando as autoridades na sustentação da ordem e tranquilidade pública. Quarto, dar aos oficiais e equipagens dos navios a instrução e exercícios necessários para torná-los peritos e destros, assim na manobra, evoluções e navegação, como no uso e manejo das diferentes armas, de que se compõe a força marítima. Quinto, fazer observações para determinar ou retificar a posição geográfica dos pontos da costa, ilhas, e baixos, levantar plano dos portos, baías, enseadas e ancoradouros, notar as sondas, correntes, marés e ventos dominantes, e fazer quaisquer outras observações tendentes ao aperfeiçoamento da navegação e conhecimento da costa do Brasil. Entre 1850 e 1854, estima-se que a Auditoria da Marinha conseguiu obter a emancipação de 2.246 africanos. Do total, 988 homens foram apreendidos no mar e 1.258 em terra. O que denota, portanto, a Marinha Imperial como um instrumento importante para dotar o governo de poder de fogo contra os negreiros. Após as soluções promovidas para suspender o tráfico de escravos, a política externa brasileira sofreu uma nova reorientação para a Bacia do Prata. Neste contexto, a Armada Imperial, por sua vez, foi empregada como um instrumento político para garantir os interesses brasileiros na região por meio da demonstração do poder ou pelo exercício da força. A Guerra Cisplatina, 1825 a 1828. A Bacia do Prata constituiu-se num espaço estratégico para o Brasil. A Guerra Cisplatina, 1825 a 1828, inaugurou as intervenções militares do Brasil independente na região, estando inserida no processo de formação e consolidação dos Estados Nacionais no Prata. O conflito armado foi provocado pela tentativa de emancipação da província cisplatina do Império do Brasil, liderada por grupo de revolucionários conduzidos por Juan Antônio Lavaleja, 1784 a 1853, com o apoio de Buenos Aires, cujo governo intimou o governo brasileiro a ceder Montevidéu que, por sua vez, seria incorporado às Províncias Unidas do Rio da Prata, futura Argentina. O Estado brasileiro buscava a manutenção da posse sobre o território, o controle sobre a atividade pecuária e, principalmente, sobre os portos de Montevidéu e Maldonado. E assim, garantir sua soberania sobre uma das margens do Rio da Prata, na proteção das linhas de comunicação com o interior do país. Em 10 de novembro de 1825, o Império do Brasil declarou guerra contra as Províncias Unidas do Prata, estabelecendo o bloqueio do estuário, além do litoral argentino. Combate Naval de Monte Santiago, 7 e 8 de abril de 1827. Por ocasião do combate, a 2ª Divisão da Esquadra Brasileira,
mediante emprego do fogo naval, encurralou a armada argentina entre os navios da Marinha Imperial e os bancos de areia, destruindo e capturando alguns vasos de guerra inimigos. Essa batalha naval foi determinante para a liquidação da esquadra argentina e revelou a eficácia da estratégia empregada pelo almirante Rodrigo Pinto Guedes, o bloqueio naval. Acervo da DPHDM. No tocante ao preparativo para o conflito armado, as Forças Armadas e suas lideranças não estavam preparadas, inclusive, não havia uma estratégia de ação e uma articulação entre Exército Brasileiro e Marinha Imperial. Embora as forças terrestres ocupassem as cidades litorâneas, Maldonado, Montevidéu, Sacramento e Paissandu, os revolucionários orientais controlavam o interior, após vencer as forças brasileiras na Batalha de Sarandi, 1825. Mantendo o exército brasileiro na fronteira do Rio Grande do Sul e às margens do Rio Uruguai. Durante a campanha militar na Banda Oriental, a Marinha Imperial, sob o comando do vice-almirante Rodrigo Pinto Guedes, atuou na logística, transportando e abastecendo as tropas, e na ofensiva, promovendo bloqueio sobre Buenos Aires. Buscava a esquadra impedir o controle platino sobre as rotas de comunicação marítimas. Na Guerra do Mar, Montevidéu e Sacramento permaneceram sob o controle do Império, que exercia o bloqueio naval. Contudo, a ação da Marinha Imperial sofria restrições devido ao grande calado dos navios. Embora esses vasos de guerra fossem ideais para o estuário do Prata, não eram adequados para os rios, também parte do teatro de operações, por não poderem manobrar no Rio Uruguai ou em locais com menor profundidade, próximos à costa. A Marinha Argentina, por outro lado, consciente das dificuldades brasileiras, utilizou as limitações da Armada Imperial na reação ao bloqueio naval brasileiro. A Esquadra das Províncias Unidas do Rio da Prata, sob o comando do irlandês Almirante Brown, era composta por navios menores e inferiores à Força Naval Brasileira. Devido à disparidade entre as marinhas, as táticas empregadas por Brown foram o emprego de guerrilha naval baseado no ataque argentino a fim de atrair a esquadra brasileira, durante a perseguição, para canais estreitos onde havia bancos de areia, local propício para encalhe de navios de grande calado. Além disso, a Marinha Imperial lutou na Guerra de Corso. As Províncias Unidas do Rio da Prata concederam carta de corso a estrangeiros para atuarem no conflito contra o Brasil, principalmente, atacando a navegação de cabotagem e o tráfego comercial brasileiro. Esse proceder exigiu ação ofensiva, mas, também, defensiva pela Armada Imperial, obrigada a promover o policiamento e vigilância das águas territoriais brasileiras, por meio de veleiros e pequenas unidades comerciais. O objetivo do almirante Pinto Guedes era conduzir a esquadra argentina à batalha decisiva. Contudo, os platinos permaneciam navegando próximos à costa e empregando tática de guerrilha naval. O impasse militar no mar e em terra contribuiu para que a guerra se tornasse desfavorável ao Brasil, a partir de 1827. O exército argentino venceu a Batalha do Passo Rosário, em 20 de fevereiro, no Rio Grande do Sul, porém recuou para território oriental. No âmbito naval, a Marinha Imperial perdeu a Batalha de Juncal, em 9 de fevereiro de 1827. Em seguida, no combate de Monte Santiago, a derrota das Províncias Unidas do Rio da Prata ocorreu mediante eficácia do bloqueio. Além disso, a Marinha Imperial promoveu incursões na Patagônia a fim de destruir as bases dos corsários. Contudo, a ausência de informações sobre o território determinou o fracasso das operações, vistas como secundárias para a manutenção do bloqueio, que seguia com sucesso. Afinal, era a força naval que impedia a vitória dos platinos, tendo em vista que, no teatro de operações terrestres, a Cisplatina já estava dominada por uruguaios e argentinos. A superioridade da esquadra brasileira nas operações navais e as vitórias das forças terrestres inimigas, apoiadas pelos argentinos, trouxeram um impasse militar. A solução para o fim dos conflitos deu-se no âmbito diplomático, uma vez que a extensão da guerra comprometeu as finanças brasileiras e o desgaste político de D. Pedro I, agravado ainda pelas dissensões internas. Junte-se ao fato a intervenção da Inglaterra,
cujos interesses comerciais na área sofriam prejuízos devido às operações militares. A paz acabou por ser alcançada com o reconhecimento da independência da província cisplatina mediante assinatura da Convenção Preliminar de Paz em 27 de agosto de 1828. Guerra contra Rosas e Oribe, a passagem de Toneleiro. A criação da República Oriental do Uruguai não solucionou os conflitos políticos na Bacia do Prata. Pelo contrário, a região platina permanecia ligada a projetos políticos que ameaçavam a integridade do império, como a reconstituição do vice-reinado do Rio da Prata pelo general Juan Manuel Rosas, 1793 a 1877, ou a criação de um Uruguai Grande, liderado por Rivera, incorporando as províncias argentinas e o Rio Grande do Sul. Neste contexto, as relações internacionais do Estado Imperial, já a partir de 1849, obedeciam aos interesses políticos necessários ao fortalecimento das fronteiras do Brasil meridional. A política externa orientada por Paulino José Soares de Souza, 1807 a 1866, à frente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 1843 a 1844. 1849 a 1853, sofreu uma guinada, substituindo o princípio de não intervenção, que vigorava desde o final da Guerra da Cisplatina, motivado pelas dissensões internas, numa ação proativa, concentrada na região da Bacia do Prata. E para atender aos seguintes objetivos: 1. Liderança regional a partir das intervenções, a fim de impedir a execução do projeto político de Juan Manuel Rosas, governador de Buenos Aires, baseado na formação do antigo vice-reinado do Prata, e 2. Definição dos limites territoriais e a livre navegação da região platina. Juan Manuel Rosas também buscava atender aos interesses da burguesia mercantil, mediante monopólio portuário no Rio da Prata. Para tal, planejava o controle sobre Montevidéu, anexando o Uruguai e garantindo a exclusividade do Porto de Buenos Aires. Com o bloqueio do estuário impedindo a navegação estrangeira e o aumento da extensão da fronteira com a Argentina, o controle platino sobre a Bacia do Prata ameaçaria a comunicação e a integridade das províncias como Rio Grande do Sul e Mato Grosso e, consequentemente, a sobrevivência do Império. O Estado Oriental do Uruguai era peça importante na dinâmica política na Bacia do Prata, estando envolvido numa guerra civil desde 1839, entre as tropas de Fructuoso Rivera, 1784 a 1854, e do ex-presidente Manuel Seferino Oribe Y Viana, 1792 a 1857, que disputavam o poder político. O general Oribe, comandando tropas argentinas cedidas por Rosas, estabeleceu uma base em Cerrito, liderando um governo paralelo ao da Praça de Montevidéu. Seu projeto nacional ia de encontro aos interesses brasileiros, já que era simpatizante à ideia de incorporação do Uruguai à Confederação Argentina. Além disso, as reclamações dos proprietários brasileiros diziam respeito aos sequestros de bens pelo Estado Oriental nas fronteiras se avolumavam. A intervenção no Uruguai e a derrota das tropas de Oribe eram fundamentais para a destruição de Juan Manuel de Rosas, incluindo o zelo do Estado Imperial pela integridade da província do Rio Grande do Sul, sobretudo após o fim da Guerra dos Farrapos. 1835 a 1845. Resolvidas as questões internas, e integrado o país, era preciso resolver as contendas externas, com ações contundentes efetuadas pelo Partido Conservador, que assumira as rédeas da política nacional. No âmbito diplomático, o Estado Imperial buscou a contenção de Buenos Aires, por meio da defesa da autonomia da Banda Oriental do Uruguai e da República do Paraguai, com o reconhecimento das respectivas soberanias. A ação política brasileira obteve respaldo da Força Naval, empregada de modo concomitante, a partir da criação da Divisão Naval do Prata, em 1843. Cabe lembrar que uma das motivações que conduziram o Estado brasileiro a estacionar a Força Naval no Rio da Prata foi o bloqueio naval estabelecido pelo general Rosas na região. A divisão era composta, inicialmente, por uma corveta, um brigue-barca e um brigue-escuna,
na qual os navios representavam um prolongamento do território brasileiro e sua tripulação era constituída não só por militares, mas também observadores e, de certo modo, diplomatas. Os comandantes mantinham correspondência com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, relatando os episódios políticos na região, enquanto negociavam os interesses do Estado Imperial. Cumprindo o princípio civis pacem, para bellum, era imperativo a divisão naval do Prata preparar a força para a guerra iminente, cumprindo as seguintes missões: neutralidade no conflito político entre Buenos Aires e Montevidéu, prontidão para o emprego da força, reconhecimento do bloqueio a Buenos Aires, proteção aos súditos brasileiros e suas propriedades, obedecendo às instruções da legação do Império na Banda Oriental, preparação de navios com exercícios e disciplinares e manejo de armas e artilharias, transporte de tropas e ocupação de pontos estratégicos como a ilha de Martim Garcia e a colônia de Sacramento. A neutralidade brasileira foi suspensa e o Estado assumiu o estado de beligerância, a partir de 16 de junho de 1851. Após o ministro dos Negócios Estrangeiros Paulino José Soares de Souza instruir o comandante-em-chefe do Exército Imperial, Luiz Alves de Lima e Silva, 1803 a 1880, para atacar Oribe, forçando-o a levantar o sítio de Montevidéu e destruir suas forças. O plano de operações determinava a concentração das tropas, operando em direção a Montevidéu no combate aos contingentes liderados por Oribe. O início das hostilidades exigiu a mudança na ação da esquadra imperial, tornando-a ofensiva. Sob liderança do comandante-em-chefe vice-almirante João Pascoe Grenfell, 1800 a 1869, detinha o objetivo de impedir a comunicação entre Oribe e Rosas, empregando o bloqueio naval no Uruguai e o bloqueio fluvial dos rios Paraná e Uruguai e transportando tropas, inclusive o batalhão de caçadores desde o Rio Grande até Montevidéu. Em outubro de 1851, o presidente Manuel Oribe rendeu-se antes da chegada das tropas terrestres, mediante negociação de concessões com Urquiza. O Império do Brasil conquistou seu primeiro objetivo da política platina, a queda de Oribe e a assinatura do Tratado de Aliança, Limites, Comércio e Navegação com o Uruguai. Figura de proa da fragata de Afonso, acervo da DPHDM. No plano de operações combinadas durante a campanha contra Juan Manuel Rosas, a esquadra brasileira detinha as seguintes funções: o transporte das tropas do general Urquiza, a proteção da passagem das forças terrestres no Rio Paraná, o bloqueio do litoral uruguaio e das vias fluviais tributárias aos rios Paraná e Uruguai para impedir a comunicação entre as forças do general Rosas. A força naval era composta por 17 navios, fragata Constituição, corvetas de Francisca, Euterpe, Baiana, de Januária, União e Bertioga, Brig Barca Berenice, Brigs Capibaribe e Calliope, Brig Escuna Eolo, Vapores de Afonso, D. Pedro II, Recife, Golfinho, Paraense e de Pedro. Fragata de Afonso. A fragata a vapor de Afonso recebeu este nome em homenagem ao príncipe de Afonso, primogênito de D. Pedro II. Foi construída na Inglaterra, lançada ao mar em 23 de dezembro de 1847 e incorporada em 1848. O capitão de mar e guerra Joaquim Marques Lisboa foi o seu primeiro comandante. Aqui, é retratado em destaque na obra que ilustra a abertura deste capítulo. Após o transporte das tropas das províncias argentinas e orientais para Entre Rios, a Marinha Imperial coube a passagem pelo Passo de Toneleiro. O local era estratégico, devido ao rio estreito que obrigava os navios a navegarem próximos à margem onde estavam localizadas fortificações e baterias e dispunha ainda da Barranca Acevedo. Neste local, foram instaladas 16 peças de artilharia, guarnecidas por um contingente composto por 2.800 homens, sob comando do general Mancilha 1792 a 1871. A tática empregada pelo almirante Grenfell envolveu a formação de comboios organizados em duas divisões, compostos por navios à vela rebocados por navios a vapor, utilizando a potencialidade de cada tipo de navio que, separados, não possuíam os elementos suficientes para assegurar a vitória.
A embarcação à vela, embora possuísse melhor artilharia, não dispunha da velocidade do navio a vapor que, por sua vez, não detinha o mesmo poder de fogo. A manobra para a passagem de Toneleiro iniciou em 14 de dezembro de 1851, com os vapores transportando contingentes do Exército Brasileiro. No dia seguinte, os navios iniciaram o percurso para Toneleiro. Após ataque da artilharia platina, os navios brasileiros iniciaram o combate que durou desde a entrada dos vasos de guerra no raio de ação da artilharia argentina até sua saída, sofrendo poucas perdas de pessoal e algumas avarias nos navios. Em seguida, houve o desembarque das tropas, e a sua transposição para a outra margem do Rio Paraná, no caminho para Buenos Aires em direção à Vitória. Efetivada em 17 de dezembro, a passagem de Toneleiro foi a principal ação ofensiva da Marinha Imperial durante a guerra contra Rosas e Oribe, na qual destacou-se o uso pioneiro dos navios a vapor como elementos decisivos para o sucesso da operação. A vitória das tropas terrestres na Batalha de Caseros, em 3 de fevereiro de 1852, reunindo uruguaios, argentinos contrários ao governo de Rosas e o exército brasileiro, trouxe a garantia da soberania do Uruguai e Paraguai, e a livre navegação do Rio da Prata, com o protagonismo do Império nas decisões diplomáticas na região Platina. Ao mesmo tempo, demonstrou ao Estado Imperial a importância de se obter uma marinha de guerra apta a atuar, não somente como um instrumento de força num teatro de operações fluvial, mas também um instrumento político do Estado Imperial, na defesa dos interesses nacionais. Passagem de Toneleiro. O Passo de Toneleiro é um trecho estreito do Rio Paraná, o que obrigava os navios a navegarem próximos à margem, onde estavam localizadas fortificações e peças de artilharia argentinas. A Esquadra Imperial, conduzindo contingentes do Exército Brasileiro, cruzou o passo sob o fogo inimigo, sofrendo algumas perdas de pessoal e avarias em 17 de dezembro de 1851. Em seguida, desembarcou as tropas, que seguiram na direção de Buenos Aires, onde seriam vitoriosas na Batalha de Caseros, 3 de fevereiro de 1852. Autoria: Trajano Augusto de Carvalho, acervo da DPHDM.